E aí, meus amigos, vamos fazer esse ovo do Harry Potter para presentear aquela pessoa que ama a série, mas que não encontra um produto que nem esse aqui nas lojas da cidade por aí, né? Então, quem receber esse ovo de presente vai amar você pro resto da vida. É um ovo fácil, você encontra os produtos facinho aí na sua cidade, só que ele tem um passo a passo. Por isso, não sai do vídeo, já deixa o seu joinha, já se inscreve no canal e assiste até o final. Para começar, a gente vai usar essa forma de silicone, tá? Que ela é conhecida como forma de silicone ou forma de 3 partes, porque ela vem dividida aqui em 3 partes. É o fundo, o silicone e a parte de cima, que é a parte onde a gente vai moldar o chocolate, que é essa parte que a gente vai trabalhar agora. Notem que ela tem uma listinha, uma marquinha, né, próximo ao fundo, e é até essa marquinha aí que a gente vai preencher com o nosso chocolate. Vocês vão encontrar essa marquinha facilmente nessa forma, tá? E para nossa forma não ficar dançando para lá e para cá, eu vou usar assim um potinho, qualquer potinho, e vou apoiar a nossa forminha aqui em cima, tá? Só para facilitar o nosso trabalho. E eu vou colocar o chocolate derretido, que eu derreti em banho-maria, tá? Eu deixei a água ferver. Depois que a água ferveu, eu desliguei a panela e coloquei o potinho com o meu chocolate picado ou com o chocolate em gotas e deixei ele derretendo ali no banho-maria com a panela desligada, que é para o vapor não entrar em contato com o chocolate e estragar o nosso chocolate. Preenchi até a marquinha que eu mostrei para vocês, tá? Vou bater aqui na mesa só para tirar as bolhas de ar que formam quando a gente está enchendo a forminha, porque essas bolinhas de ar elas podem estragar o nosso chocolate, pode deixar a casca mais quebradiça, mais frágil. Então a gente bate aqui na mesa só para tirar essas bolinhas. Volto com a forminha aqui no potinho e agora eu ponho a partezinha de silicone, tá? Depois da parte de silicone, aí eu dou uma apertadinha e ponho essa parte do fundo, que é essa parte é a menorzinha, tá? Que vai encaixar por último, essa aqui, ó. Ponho ela aqui e dou uma leve apertadinha também. Quando eu aperto essas forminhas, o chocolate ele sobe até as bordinhas. Então eu ponho aqui na mesa só para dar uma ajeitadinha, para o chocolate chegar certinho nas bordinhas. E a gente fazendo aquele processo de preencher certinho até a marquinha, é a garantia de que o nosso chocolate não vai dar rebarbas, não vai ter sobras, não vai, a gente não vai precisar ficar cortando nada depois. Ó, ele ficou certinho até a bordinha. Aqui do lado ele deu uma leve vazadinha, mas foi pouquinha coisa. Nada que eu vá precisar usar a faca ou tesoura para cortar a rebarba, tá? Então, essa forma vai agora para a geladeira, assim mesmo do jeitinho que ela tá? Com a barriguinha do ovo viradinha assim para cima, exatamente assim. Vai para a geladeira até a nossa forma ficar assim, ó, completamente opaca. Essa forma saiu da geladeira agora e quando ela fica opaca, assim, é a certeza de que o chocolate já desgrudou todo da nossa forma, ó, ele sai com a maior facilidade. Só que eu não vou desenformar agora, eu vou deixar ele paradinho aqui, descansando, por uns 2 ou 3 minutinhos, porque quando o chocolate sai da geladeira, ele vai suar um pouquinho. E para evitar que o suor fique aqui, ó, grudadinho na nossa casquinha, eu vou deixar ele fechadinho, tá? Porque aí o suor que sair da nossa casca, ele vai ficar na nossa forminha e não no chocolate, que é para não estragar a estética, para não ficar com aquele aspecto do chocolate feio e suado. Então, vou deixar quietinho aqui e
Daqui um pouquinho eu volto para desenformar. Prontinho, deixei 3 minutos aqui, agora eu vou desenformar. Notem a facilidade que é de tirar o chocolate dessa forma. Essa parte de silicone é a única que fica grudadinha no ovo, mas ela já é de silicone justamente para sair fácil assim. E aqui eu só, se ficou alguma rebarbinha, só passo o dedo ali só para ajeitar, tá? Mas a nossa casquinha ficou perfeitinha. E agora eu vou unir uma parte na outra. Esse aqui é o momento que, se você quiser colocar bombons, balas, algum presentinho dentro do ovo, você põe agora, porque a gente já vai fechar as nossas casquinhas. E para fechar, eu vou usar aqui um chocolate derretido, que eu coloquei num saquinho. E vou preencher, eu vou colocar em toda a borda de uma parte só, né, do ovo. Preencho bem em toda a borda, cuidando para não vazar para os lados. E aí eu venho com a outra parte e encaixo bem certinho em cima da outra. E aí eu limpo com o dedo, né, o excesso que ficar. E eu vou fazer uma pinturinha agora com o pó dourado, que vocês encontram com facilidade em qualquer loja de confeitaria. Vem um pó dourado e eu vou utilizar um pincel de blush, tá? É um pincel super macio, mas esse pincel ele nunca foi usado para fazer maquiagens, tá? Ele é de uso exclusivo da cozinha. Só que é o pincel de blush porque ele é super fofinho. Esse aqui é o pó dourado. E o pincel pode ser outro tipo de pincel, tá? Só tem que ser macio, que nem esse que eu tô utilizando aqui. Completamente fofinho. Que é para não estragar e não deixar ranhuras no nosso ovo, tá? Eu vou dar umas leves pinceladas. Eu não quero o meu ovo completamente dourado. Eu quero umas pinceladas que é para ficar com esse aspecto rústico, ficar com um aspecto meio antigo assim, meio velho. Eu vou dar uma dica para vocês, que é colocar o ovo em pé dentro de uma xícara ou dentro de um pirexinho, que fica mais fácil de pintar. Como aqui eu tô manuseando a câmera e o chocolate ao mesmo tempo, eu não consigo, eu não consegui fazer dessa maneira aí, tá? Porque eu tenho que ficar segurando o ovo. Mas assim é a maneira mais fácil de pintar, né? Esse ovo aí. Então, agora eu vou começar a fazer a pastinha para a gente fazer a varinha e o óculos. Eu vou colocar aqui o chocolate derretido e vou misturar com alguma solução alcoólica. Pode ser vodka, pode ser cachaça, pode ser rum, pode ser uísque, pode ser álcool de cereais, mas eu estou utilizando aqui essência de baunilha. E você pode usar essência de baunilha, essência de amêndoas, essência de chocolate. E vai misturar até ficar uma pastinha. Aqui eu usei bem a olho mesmo o chocolate, só que eu vi que foi necessário para fazer a varinha e o óculos sem sobrar demais. Então, vou misturar aqui com a minha essência. Ele vai dar um aspecto assim de que ficou estragado. Parece que a gente vai perder o chocolate e não vai conseguir usar mais. Mas é assim mesmo, tá? A gente precisa que esse chocolate fique de uma forma que a gente consiga trabalhar com ele assim com as mãos, que a gente consiga modelar. Ó, ele fica essa pastinha aqui. E é lógico que ele tá um pouquinho molinho, então eu vou levar para a geladeira enquanto eu faço o cachecol, tá? Eu vou fazer o cachecol com pasta americana, enquanto o nosso chocolate está lá na geladeira. Então eu vou trabalhando aqui com a pasta amarela, que é a cor do cachecol, amarelo com vinho,
um vinho, um dourado, um vinho ou um vermelho, ou um bordô. São as cores que vão combinar aí com o amarelo do cachecol. Eu vou sovar bastante a minha massa e notem que eu tô colocando bastante amido de milho, porque aqui na minha cidade está uma umidade danada, tá chovendo bastante, tá bastante úmido, é só por isso que eu tô trabalhando com amido. Mas se na cidade de vocês não é úmido assim, não precisa colocar bastante amido, tá? Então eu dei aqui uma leve achatadinha, fiz um rolinho, né, com a pasta amarela, dei uma leve achatadinha e agora eu vou trabalhar com a pasta vermelha. Dá pra ver aí que ela tá bem molinha, né? Isso tudo é por causa da umidade que tá aqui. Mas se você começar a colocar bastante amido, como eu tô fazendo aqui, a sua massa pode ficar quebradiça, tá? Eu só tô usando bastante realmente por causa da umidade. E aqui então eu vou pegar um pedacinho e vou fazer vários rolinhos, né? Vou fazendo rolinho e vou colocando em cima da pasta amarela. E não precisa grudar bem agora, porque depois a gente vai passar o rolo em cima, que é para grudar uma pasta na outra. E eu vou fazer isso até o final. Vou cuidar o espaço para que ele fique mais ou menos a mesma coisa, tá? E agora eu vou passar o rolo, que é para grudar uma pasta na outra. E eu vou dar uma esticada nessa pasta, que é para ela fazer a volta no ovo, tá? Que é para ela não ficar curta demais, eu vou dar uma esticada. E aqui eu faço isso com o rolinho. Isso todo é um processo bem simples de fazer, um processo bem gostosinho. E eu vou agora emparelhar aqui, tirar as rebarbinhas. E assim, eu não vou deixar bem retinho, bem perfeitinho, porque eu quero que fique com um estilo meio rústico. É por isso que eu não vou me apegar aos detalhes e deixar tudo minimamente retinho, tá? Eu quero um estilo bem rústico. E aí depois que eu tirei aqui as rebarbas, eu vou tirar o excesso desse amido aqui com o meu pincelzinho. Tiro tudo que é para não ficar esbranquiçado. Depois, no final, a gente dá uma limpeza geral no ovo, né? Porque a gente vai manusear, a gente vai trabalhar. Então, depois de pronto, a gente limpa bem, que é para ficar bem bonitinho. Aí eu dobrei o cachecol no meio e eu vou fazer, então, as barbinhas, né? As franjinhas do cachecol. Porque cachecol sem franja não é cachecol, né? É o que dá todo o charme aí do cachecol, são essas franjinhas. Eu tô utilizando aqui um estilete, mas você pode utilizar uma faca, uma esteca, uma tesoura que você use apenas na cozinha, tá? Tudo que a gente usa para fazer alimentos tem que ser usado apenas para fazer alimentos. Eu não posso pegar um estilete que eu uso para cortar papel para cortar os alimentos, tá? Da mesma forma, a tesoura, eu não vou pegar uma tesoura de uso geral para usar na cozinha para cortar alimentos. Eu tenho que ter uma tesoura especial para a cozinha. Então, aqui eu vou colocar o nosso cachecol em volta do ovo. E eu acho que vocês não estão enxergando nada, né? Vou dar uma ajeitadinha aqui. E eu vou prender esse cachecol com chocolate derretido, tá? Se vocês quiserem fazer um pouquinho mais longo, podem fazer um pouquinho mais longo o cachecol. Eu fiz assim curtinho, mas vocês podem fazer um pouquinho mais longo. Então, com o chocolate derretido, eu vou fixar aqui as pontinhas, né? E aí eu seguro um pouquinho só para o chocolate grudar bem, que é para ele não escorregar. Aí eu grudo essas duas pontinhas e depois eu aplico um pouquinho de chocolate lá atrás também, que é para dar mais firmeza no nosso cachecol. Ajeito aqui as franjinhas para dar um ar natural, né? E agora eu dou uma apertadinha aqui no cachecol só para deixar ele mais juntinho do ovo, né? Para deixar ele mais direitinho.
Aqui já é a nossa massinha de chocolate, que já ficou na geladeira, já tá bem durinha. E agora, conforme a gente vai amassando com o calor da nossa mão, ela vai amolecendo e a gente consegue trabalhar melhor com ela. Se na sua cidade for muito quente, ou se a sua mão for muito quente, você pode trabalhar um pouquinho, colocar na geladeira, trabalhar mais um pouquinho, colocar mais um pouquinho na geladeira e assim vai. Esse é o único processo mais chatinho que tem, né? Porque o chocolate, a gente começa a trabalhar com ele, ele começa a amolecer. Então, aqui eu vou fazendo a varinha. E como eu falei anteriormente, eu quero deixar de uma maneira bem rústica, né? Então, eu não vou me apegar em deixar bem retinho, eu não vou me apegar em deixar bem lisinho, porque eu quero esse modelinho assim, bem rústico. Depois que a varinha estiver prontinha assim, eu vou fazer um rolinho e vou colocar aqui não bem no meio, mas um pouquinho mais para baixo, que é para imitar o nó da madeira, né? Tem as madeiras que a gente corta natural, às vezes ela tem um nozinho assim que fica uma saliênciazinha. E eu quero que tenha esse detalhe aqui na minha varinha. Que é tipo assim, você foi ali no mato, cortou um galho e fez uma varinha. É isso que eu quero. E agora com um garfinho, ou uma faca, ou um palito de churrasquinho, eu vou fazer os desenhos da madeira, bem de leve. E essa parte que eu coloquei aqui, ó, essa emenda, eu tenho que sumir com essa emenda. Então, eu vou trabalhar bem em cima ali para juntar bem essa emendinha na madeira, que é para não parecer uma emenda, que é para parecer bem natural mesmo. E o meu vídeo cortou, tá? Nem deu para mostrar a varinha direito. E agora eu tenho aqui a nossa massinha de chocolate tingida com corante para chocolate preto, tá? E o corante tem que ser corante para chocolate, que é para poder dar certo, tá? É o que diz ali, vem na embalagenzinha, corante para chocolate. Eu não tingi completamente porque eu não quero bem preto. Eu só queria que fosse um pouquinho mais escuro que a varinha, tá? Mas não vai ficar completamente preto o óculos. Mas se vocês quiserem bem pretinho, vocês podem colocar mais corante e deixar bem pretinho. Então eu vou sovar, eu vou fazer um rolinho. E de novo, tá? Eu não vou deixar bem retinho. Vou deixar assim sempre mais rústico possível. Eu fecho um elo e vou fazer a outra parte igual, tentando deixar do mesmo tamanho. E agora eu vou fazer um rolinho um pouquinho menor, porque é para fazer a parte do nariz, né? Aquela parte que encaixa no nariz do óculos. E aí eu vou apertar nos dois lados, tá? Nas duas pontinhas, eu vou achatar, que é para poder encaixar aqui nas lentes. E depois de pronto, tanto o óculos quanto a varinha, depois de pronto eu levo para a geladeira, que eles têm que endurecer. Ficou pronto assim, eu já levo para a geladeira, né? Porque ele precisa estar duro para eu colar no chocolate. Para eu colar no ovo depois de pronto, né? Então aqui eu só vou unir bem essas partezinhas, que é para ficar bem ajustadinho. Depois que tiver tudo prontinho, agora eu só vou colar com chocolate. Essa parte assim, ó, depois que eu fiz o óculos e a varinha, que eu levei para a geladeira, que eles ficaram durinhos, depois pode ficar fora da geladeira, depois de pronto, sem problema nenhum, que ele não vai derreter mais, tá? Aqui então eu vou colar com o chocolate derretido e eu só vou encostar ali, só para ficar, olha que amor. E eu vou colar a varinha aqui também. E estamos finalizando, né? Se você gostou desse vídeo, se você vai fazer esse ovo aí na sua casa, comenta aqui embaixo que você fez, que você presenteou alguém, marca alguém aqui nesse vídeo que recebeu esse presente. E
Se você gostou, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like, que é um incentivo para eu trazer coisinhas assim para vocês. E se você quer ver algum outro modelo de ovo de Páscoa, comenta aqui embaixo qual modelo que você gostaria que eu fizesse, que eu trago aqui para vocês num outro vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima!